Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês, dessa feita sobre um tema muito importante que é exatamente como esboçar uma mensagem bíblica. Esse tema serve tanto para você que prega na igreja, ensina, é professor de escola bíblica, como também para você que é pesquisador, gosta de fazer leituras acadêmicas, fazer seus próprios esboços, sínteses, fichamentos analíticos ou fichamentos de citações. É de suma importância esse conhecimento de cunho hermenêutico, que é a ciência da interpretação, e também de cunho homilético, que é a arte de elaborar sermões, de esboçar tópicos importantes sobre determinado assunto, beleza? Então nós começamos esse vídeo explicando para vocês que as referências, né, tanto o meu livro Teologia no Chão da História, que eu deixo aqui na nossa capinha introdutória, um referencial, porque tem uma parte só sobre Bíblia, bibliologia, e uma parte específica do capítulo que é por uma teopoética nas pregações, onde eu vou explicar um pouco sobre teopoética, o que é a tal teopoética, e aquela famosa citação de Rubem Alves que ele diz: eu deixei de ler os teólogos e passei a prestar atenção e a ler os poetas. Retomo ali o pensamento, ou parte do pensamento de Rubem Alves, para dissertar um pouco sobre essa teologia do cotidiano. A primeira regra para você elaborar um bom sermão, uma boa mensagem, é a seleção do texto de modo consciente. Você precisa escolher um texto bíblico, delimitá-lo. O ideal é que não ultrapasse 3 versículos. Eu sempre falo, aconselhando alguns amigos, que não se ultrapasse 3 versículos, porque evita transtornos como a fadiga do público-alvo e também a perda de tempo, tendo em vista que a maioria das igrejas elas cedem pouco tempo para o pregador. Geralmente o pregador vai pegar no microfone às 8h30, 8h40, 8h45. Chega a ser bizarro, mas isso é verdade. O pregador ele tem que ter conhecimentos prévios sobre o texto que ele selecionar. O pregador precisa ter o domínio total do texto e ele tem que ter esses principais pontos a focar: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, é claro. Parece ser algo óbvio e simples, mas não é. A gente vai ver passo a passo aqui o que é uma introdução, que é aquela questão panorâmica, digamos assim, onde o pregador ele precisa chamar a atenção do público sobre uma frase, uma pergunta, uma reflexão inicial baseada naquele texto que ele leu. Ele precisa contextualizar uma visão panorâmica de tudo que será abordado, sem entregar o ouro. Ele precisa também focar e conscientizar o público que aquela mensagem tem um propósito. Qual é o objetivo concreto dessa mensagem? E a transição, que é aquele momento de uma ideia no texto, onde vai conectar o ouvinte daquela introdução e vai jogar a mente do ouvinte, a atenção do ouvinte, para dentro da mensagem, do desenvolvimento dela. Beleza? O desenvolvimento em si, ele é repartido no mínimo em 4 pontos. O primeiro é a apresentação e exploração dos pontos principais da mensagem. O segundo é que cada ponto precisa ter um ou mais argumentos de apoio, e aí o pregador precisa ter subsídio, é claro, que se deve ter referências bíblicas, autores que lidam com aquela temática ou com aquela questão, ilustrações, né? E outros pontos importantes que o pregador ele precisa ter consciência para subsidiar sua mensagem. E as aplicações práticas, como que aquele texto pode ser aplicado no cotidiano do público-alvo? Qual é a relevância do texto pregado na vida das pessoas que estão ouvindo a mensagem? O pregador ele não pode perder de vista esses elementos. E a conclusão, dentro de uma mensagem, ela é a recapitulação dos pontos principais daquela mensagem, o chamado à ação, qual é o objetivo prático de tudo isso, e um encerramento com uma citação, com um desafio aos ouvintes, com uma convocação à oração, com uma reflexão profunda, né? Uma questão, será? Né?
ou como, né? É um desafio profundo para a comunidade. E aqui eu deixo, meus amigos, um esboço que eu preguei em um círculo de oração, que é Jesus foi com ele. Um exemplo aqui em Marcos 5:24, o exórdio, eu trago Robert Stein, citando que ele considera as passagens como um sanduíche marcano, que é uma técnica literária de sistematizar passagens focando uma mesma temática ou intenção, onde ele vai mesclar a mulher do fluxo de sangue com a filha de Jairo e vai sintetizar que as duas, né, são praticamente símbolos do desespero. Uma mulher em desespero, ela tem em comum com a filha de Jairo 12 anos, mas 12 anos de sofrimento. O texto expressa, ou ambos os textos, né, ou a linha daquela mescla de texto, a necessidade de ter fé em meio ao medo, uma impureza ritual, tanto a mulher com fluxo de sangue como a filha de Jairo que está morta, e o toque, que é o poder das relações, da compaixão e do amor de Jesus, a humildade de Jairo ao cair aos pés de Jesus, e ambas no texto são chamadas de filhas por Jesus. Então, essa é a introdução, o exórdio. O primeiro ponto do desenvolvimento, que eu tento fazer o link ali direto da mensagem, né, da introdução, para que o ouvinte seja imerso na mensagem, é que há um homem em desespero, um homem em pânico. E ele não era um qualquer, ele era um dirigente da sinagoga, ele era um agente do governo. Ele era o cara que liderava o coração do judaísmo, que é a identidade e a aliança com Deus. Jairo, ele, apesar de ser tão grande, ele se prostra. O desespero e a humildade fazem com que ele não se importe com regras. Jairo está envergonhado por não ter um herdeiro homem, mas demonstra o amor por sua filhinha. E ele estabelece como prioridade as relações acima das tradições. Então veja nesse ponto o tanto de tópicos de apoio que se tem para justificar um homem em pânico e em desespero buscando Jesus. Beleza? Esse segundo ponto, gente, ele é seguido por algo muito importante. Os 12 anos, né, o Bat Mitzvah, que é descrito. Jairo entregaria o rolo nas mãos de sua filha. A filha estava com 12 anos, prestes a participar dessa cerimônia tão importante. Ele é seguido agora pelo tópico 2, que está na outra folha. A multidão, ela é indiferente à dor de Jairo. Seguem Jesus e apertam Jesus, mas dificultam a passagem para Jairo. E para Jesus, ele demora. A narrativa interna dentro desse texto mostra a anônima no caminho, uma visão parentética. Eu aprendi isso com o meu professor Fábio Sabino, onde a visão parentética, segundo os teólogos, exegetas e outros que fazem análise de texto e crítica literária, é quando o autor mescla em uma passagem um outro conteúdo que é um parêntese, tá? Ele para ali Jairo e começa a relatar uma história entrelaçada com Jairo e identificável com Jairo. A orla das vestes, né? Toda aquela questão de números, o memorial da lei, a consagração, a consciência da libertação, não dá tempo de explicar para vocês. E daí eu vou desenvolvendo, né? Jairo presenciando o milagre, porém o tempo acabou. Né? Filha, o carinho, o respeito de Jesus, a tua fé te salvou, que elogio. Vai em paz, Jesus a abençoa, ser curada deste mal, ratifica a cura. Os mensageiros são de casa, é o quarto e último ponto. Para eles, o mestre não pode mais fazer nada por Jairo. E Jairo tinha tudo para se revoltar. A multidão atrasou Jesus, aquela mulher atrasou também, e ele estava tão perto de casa. Jairo se abala, mas Jesus encoraja ele, e daí acontece o milagre que todo mundo sabe, e a conclusão vem, né? O texto nos ensina que precisamos ter fé em meio ao desespero. Jairo demonstrou que, por mais importante que o ser humano seja, a humildade precede a honra. A multidão era indiferente à dor de Jairo. Quando ele presenciou o milagre, seu tempo acabou. Mas o texto diz que Jesus o encorajou.
Por quê? Porque Jairo não se rebelou. Jairo não transferiu a responsabilidade para outro. Ele acreditou quando Jesus disse, creia. E é isso que importa. Por quê? Porque o tema volta. E Jesus foi com ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aí, curte, compartilha com teu colega, com teu amigo. Se você quer ter aulas assim, em breve estaremos, na plataforma disponibilizando um curso sobre o meu livro, tá bom? Teologia no Chão da História. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.